Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Hoje, dia 21 de março, domingão, 4h30 da tarde. 4h30 não, 4h33 da tarde é o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já derramou, já manifestou, concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares, os teus queridos. E nós, como servos de Deus, estamos sempre declarando grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Que a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida. Boa tarde, Bispo Antônio. Tudo bem, Bispo Antônio, Suzy, Priscila? A presença, o poder do Senhor esteja sobre a vida de vocês, familiares. Walter, Magda, Kátia, Raquel, Sônia, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando também sobre a vida do Joel, do Josué, familiares, ministérios, também Eva, Cida, filhos, netinho, a presença, o poder do Senhor se derramando, genros, nora, a presença, o mover de Deus também sobre a vida da Márcia, do Fábio, netinha que está chegando, netinha Luna, também filhos e também o seu Augusto, Dona Efigênia. Deus abençoe também o Luiz Henrique, sua família, Gustavo, Letícia, graça, presença, o poder de Deus se derramando. Amanda, um beijo para você, Amanda, também para o Fábio. O Senhor esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. João, Roseli, Ângela, Dona Polônia, Marisa Poli, o Senhor abençoe, Zé Roberto também, a graça, o poder, o mover do Senhor se derramando, trazendo a cada dia aquilo que é bom, perfeito e agradável. Rosa Araújo, o Senhor abençoe, meus pais, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, presença, o poder de Deus, minhas tias, Rosália, Alzira, meus tios, filhos, netos, genros, noras, a presença, o mover de Deus sobre cada um deles também, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, já começamos Mateus 16, do versículo 5 em diante, né? Nós lemos de tarde, então eu vou ler e vamos passar por Mateus 16, versículo 5. Estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus. Falei para você hoje de manhã que o livro de Mateus, ele tem vamos dizer assim, uma linha de raciocínio. Ele tem um tema, né, estabelecido desde Mateus capítulo 12, versículo 1, até Mateus capítulo 16, que a gente está lendo aqui. Aqui é o ápice dessa indicação, dessa perspectiva escrita por Mateus, que é o quê? A identidade de Jesus Cristo. Quando você fala da identidade de Jesus Cristo, você fala da identidade da igreja, você fala da identidade do povo de Deus. Quando a gente fala da identidade de Jesus Cristo, a gente fala da nossa identidade, da minha identidade e da tua identidade. Então, aqui é o ápice. Eu diria, porque alguns também dizem, que Mateus capítulo 16 é um capítulo tão importante que é um dos capítulos mais preciosos que os 4 evangelhos têm. Por quê? Porque é exatamente sobre essa plataforma doutrinária de escritura que nós temos a nossa vida, a nossa constituição como povo de Deus, como servo de Deus, como filho de Deus. Aqui está toda a nossa identidade. Aí você vai falar, mas a identidade do povo de Deus não está lá em Êxodo capítulo 12, né? 12, 13, 14, sim. Mas aqui é a identidade do povo de Deus em Jesus Cristo, né? A identidade do povo de Deus sendo agora revisitado através de Jesus Cristo, é essa nossa identidade. Então é a confirmação, é a ratificação de que existe uma identidade. E agora nós vamos trabalhar ela, vamos pensar ela um pouquinho. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 5 em diante diz assim: Ora,
Tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? 5 pães, né? Para 5.000 homens, e eles sobrou, diz lá no livro de Marcos, 12 cestos, né? 12 cestos cheios de pães. E não era cestos normais, não, hein? O cesto aqui é um cesto que cabe uma pessoa, né? Cabe uma pessoa dentro. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Também o livro de Marcos diz que sobrou 7 cestos cheios de pães. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, no plural, né? Quando ele está falando sobre o fermento, que significa a inspiração, né? A inspiração com que é falado alguma coisa, e aqui no livro de Mateus, saduceu e fariseu, quando você vai lá para o livro de Marcos, o livro de Lucas, está falando do fermento de Herodes, está falando do fermento dos religiosos em geral, né? E claro, fazendo alusão ao fermento que havia uma tradição rabínica, quando falava de alguma coisa ruim, de uma inspiração ruim, né? De uma base vamos chamar assim, de palavra, de ensinamento ruim, se falava que era fermento do faraó. Já existia essa terminologia na antiguidade. Então, falar do fermento significa exatamente a desconstrução que o Senhor estabelece através de Moisés, quando ele diz: vocês vão comemorar a Páscoa e não vão comer por 7 dias, daí estar aqui fazendo alusão aos 7 cestos, né? Por 7 dias não comereis pão levedado, ou seja, a massa, né, que passa por aquele crescimento por causa do fermento. Então pães asmos, pães sem fermento. Então ele está falando aqui sobre a inspiração, do porquê, qual o sentimento, né? E tudo que é ruim se falava que era o fermento do faraó. Agora aqui, Jesus não está falando mais do fermento do faraó, está falando do fermento dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes e também de Herodes, representando ali um grupo, né? Um partido que chamava os herodianos e também os zelotes. Então aqui está falando de tudo aquilo que talvez até no primeiro momento pareça alguma coisa de Deus, mas não é de Deus. Deus não está nesse tipo de fermento, tá? Então Jesus está deixando bem claro e diz assim: então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Por isso que tem esse trocadilho, né? Esse jogo de palavras, pão e pães, né? Fermento no singular, pão no singular, pães, que está falando do pão de trigo, que Jesus em nenhum momento está tocando no assunto de pães, né? Então, agora versículo 13, que é a preciosidade do Evangelho de Mateus. É a preciosidade das boas novas do Evangelho, das boas notícias, né? Aqui é o texto, eu chamo de um dos mais importantes de toda a palavra de Deus. Para nós, mais ainda, que somos do pós-ressurreição, pós a ressurreição de Jesus Cristo. Veja só. Está escrito aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros
Jeremias ou algum dos profetas? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, por que é um texto maravilhoso? Então vamos pensar primeiro no contexto, no ambiente, tá? Então Jesus ele tinha ido para Tiro, Sidom, que é do outro lado da margem, né, de Israel, e agora ele vai caminhando, né, e ele está em direção do norte, exatamente onde fica a Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Porque haviam duas Cesareias. A primeira é aquela que fica próximo do Mar da Galileia, né? E essa Cesareia de Filipe é uma que fica ao pé do monte Edom. Por que esse monte é tão importante? Porque esse monte é exatamente a nascente do Rio Jordão. Então, a principal nascente do Rio Jordão nasce nas colinas, né, do monte Edom, e desce e vai até, passando o Rio Jordão, pelo mar da Galileia, pelo mar de Tiberíades, ou lago, né, de Tiberíades, e vai até o Mar Morto. Então é uma região muito bonita, e ao mesmo tempo, até os dias de hoje, pertence a Israel. Até os dias de hoje essa região é visitada por causa da imponência, né, do monte, é o monte mais alto da região. Eu falei errado, é Monte Hermon, perdão, Hermon e não Edom, Monte Hermon, tá? Então é a colina mais alta, é o monte mais alto que tem. Essa montanha é a mais alta de toda a região, né? E ali tem as geleiras. E é uma cena bonita, porque às vezes você está, dependendo do lugar onde você está, que às vezes é uma região desértica, mas você olha ao fundo, lá no horizonte, você vê uma montanha que boa parte do ano fica coberta de branco pela neve, pelo gelo. Então é uma cena muito bonita, uma região muito bonita, né? E a palavra do Senhor fala que Jesus, junto com seus discípulos, foram até esse lugar. Presta atenção, sabe quantos quilômetros tem do Mar da Galileia? 48 quilômetros. Eles não andaram assim em 2, 3 horas. Levou bastante tempo, ainda que naquela época as pessoas andavam, né, rapidamente, e andavam grandes trajetos, muitos quilômetros, mas mesmo assim 48 quilômetros não se anda em 2 horas, 3 horas. Então eles levaram bastante tempo para chegarem até lá. Chegando até lá, eles chegam na Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? É importante você saber que Cesareia de Filipe, na verdade, é uma região nobre, né? Uma região nobre, vamos dizer, da circunvizinhança ali, a principal região. E a Cesareia de Filipe foi dado por César a Herodes o Grande, né? Que é o pai de Herodes o tetrarca.
né? Herodes o tetrarca é filho do Herodes o Grande, exatamente o Herodes que mandou matar os bebês do sexo masculino no tempo em que Jesus nasceu. É esse Herodes. Então, César deu de presente para Herodes aquela região. E Herodes não fez por menos. Já colocou aquela região de nome Cesareia de Filipe, né? Exatamente fazendo uma homenagem a César. Filipe é o filho de Herodes. Lembra que eu falei para você que Herodes dividiu o seu reino em 4. Um deles era Filipe, exatamente aquela região. Filipe, que era marido de Herodias, que Herodes, o tetrarca, toma para ele, rouba, né, sequestra a esposa do seu irmão, mas que também Herodias era filha do outro irmão de Herodes. Então é exatamente esse Filipe, daí chamar-se Cesareia de Filipe, tá? Porque Filipe era, vamos chamar assim, o rei daquela região. E a palavra do Senhor mostra que Jesus, chegando lá, ele começa a indagar os discípulos assim: quem as pessoas dizem que eu sou? E eu sempre falo para você, né, que eu acho uma das perguntas mais difíceis que tem, né? Porque geralmente eu sou levado a falar de mim com qualidade, né, com excelência. Geralmente é assim, eu me vejo muito melhor que os outros me veem, né? E geralmente quando alguém vem falar mal de mim, o que eu faço quando eu fico sabendo o que a pessoa está falando diretamente para mim? Eu começo a me justificar, porque eu acho que eu sou bom. Essa é a tônica do ser humano, do gênero humano, né? Então, quando Jesus pergunta, eu acho uma das perguntas mais perigosas que Jesus tem no seu ministério: quem dizem que eu sou? E Jesus fica quieto. Será que eu tenho essa capacidade de pedir para alguém avaliar quem eu sou aos olhos da pessoa? Eu perguntar para minhas filhas, por exemplo, quem eu sou? As minhas filhas vão responder sem pestanejar: chato, caduco, né? Vão falar um monte de coisas de mim. Então é exatamente essa maneira que Jesus tem de se colocar sobre a mesa, o seu gênio, o seu temperamento, a sua personalidade, a sua identidade, não aos olhos dele, porque isso é fácil. Não, eu quero saber o que os outros dizem de mim. Será que eu tenho coragem de perguntar? O que será que os outros pensam de mim? Qual a aferição que as pessoas fazem de mim? E aqueles que estão mais próximos de mim? Qual é o juízo de valor? Como eles me avaliam? Qual o controle de qualidade deles em relação a mim? Ah, é muito perigoso. Esse é o tipo de pergunta que a gente não costuma fazer, não. Por quê? Porque a gente já vai querer interferir. Não, mas peraí, eu também, né, naquele dia, naquele momento, não. Perguntar e ficar quieto. Deixar a pessoa dizer o que quiser. Isso é muito perigoso. Mas Jesus se propõe a fazer isso. E ele pergunta: quem dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem para Jesus, né? Olha, uns dizem que você é Elias. Por quê? Já se sabia que a pessoa que prepararia o caminho para o Messias seria alguém da estirpe, do nível, da autoridade, do poder profético de Elias. Por quê? Porque Elias, ele se contrapõe em relação a tudo aquilo da sua geração, né? A tal ponto que ele pergunta exatamente isso: até quando cocheareis entre dois senhores? E Jesus se aproveita desse ambiente para perguntar. Eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Então, até quando cocheareis? Então é Elias quem coloca tudo sobre a mesa e fala: ou vocês se propõem a servir o El Shaddai Adonai, ou vocês se propõem a servirem Baal. E aí
o povo se propõe a servir a Deus, o El Shaddai Adonai, o Deus de Elias, né? Que é o Deus do povo. Então, falar que Jesus era Elias não estava totalmente errado, porque Jesus também era um profeta. Outros dizem que você é Jeremias, também uma pessoa que na sua geração conflitou com tudo e com todos. Jeremias sofreu muito por causa disso, chegando à morte. Por quê? Porque ele não aceitou ser conivente com o pecado do povo. Assim como Elias também não aceitou ser conivente com o pecado do povo. Aí outros falam, uns dizem que é João Batista. Quem tinha medo que fosse João Batista e que João Batista estava voltando para puxar o pé à noite? Eram os próprios herodianos, porque Herodes tinha muito medo de João Batista. Quando ele manda matar, decapitar João Batista, na verdade ele é inspirado pela filha de Herodias, né? Salomé, que pede para que Herodes entregue a cabeça de João Batista numa bandeja, porque na verdade Salomé pede, mas quem está inspirando, quem está falando, está assoprando no ouvido para pedir a cabeça de João Batista é exatamente Herodias, né? Como eu acabei de falar. Primeiro que Herodias era esposa de Filipe, irmão de Herodes. Segundo que Herodias era também sobrinha de Herodes, ou seja, Herodias estava pecando porque estava em adultério e também estava provocando o incesto, porque Herodias era sobrinha de primeiro grau de Herodes. Então você tem aí exatamente o que João Batista fez. Ele não fez por menos. Ele falou, olha, vocês estão errados, você está em pecado, essa mulher não te pertence. 2 vezes. Primeiro que você toma a tua sobrinha. Segundo porque a tua sobrinha está casada com o teu irmão. Então é exatamente esse ambiente que está nesse momento. Mas você perceba que os 3, Elias, Jeremias e João Batista, os 3 são profetas que tinham um vigor para falar, eram profetas incisivos, que fizeram, né, resistência ao status quo na sua geração. E isso é muito sério, porque é exatamente isso que Jesus transparecia nos seus atos, na sua maneira de falar. Era um profeta e nada, né, lembre, Jesus, né, a palavra do Senhor fala que subiria no livro de Salmos, capítulo 2, que subiria um profeta, se levantaria um profeta que seria maior do que Moisés. Então, com certeza, Jesus é o sumo profeta, ele é o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, então nada contra chamá-lo de profeta. Como também ele é o sumo apóstolo. Mas ele não era apenas isso, era muito mais do que isso. Então, Jesus afere, né? Ele quer saber do termômetro, do que as pessoas dizem a respeito dele. Agora vem a pior pergunta que eu acho, né? Perguntar quem eu sou para vocês que estão fora é uma coisa. Perguntar para quem está dentro, por exemplo, perguntar de mim para as minhas filhas, aí eu estou assim, pedindo para me ofenderem. Por quê? Porque vão falar quem eu sou. E aos olhos dos outros, é que eu sou muito misericordioso comigo. Quando eu olho para mim, eu tenho uma misericórdia de mim, mas na hora que eu olho para os outros, eu tenho uma dureza, eu tenho uma aferição tão grande, eu tenho um juízo de valor tão tremendo, controle de qualidade, que ninguém escapa. Mas quando eu olho para mim, exatamente o que Isaías faz. Isaías faz a mão inversa, né? Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, Jesus se coloca sob júdice, se coloca sobre a mesa o seu nome, a sua identidade.
E ele pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro toma a palavra, toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está escrito assim: bem-aventurado, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Bar, né, é uma raiz da palavra em aramaico. Bar chama filho, né, desculpe, significa filho. Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E por que eu falei que é o ambiente propício? Só para você entender. Essa região está a 48 quilômetros do Mar da Galileia. Essa região está ao norte. É hoje mais ou menos onde fica o Irã. Né? É onde fica o Irã. Na região próxima do Irã. Então, o Monte Hermon, que é a maior montanha da região, né, vamos dizer assim, era a referência daquela região, e Cesareia ficava no pé do monte. Era uma região, para você ter uma ideia, porque era a cidade de César, então todos os deuses pagãos, né, tinham os seus cultos e os seus templos e as suas e os adoradores, tudo ali. Ou seja, era uma região de adoração, era uma região de culto, né, onde o panteão estava presente, muitos cultos, muitas entidades. As principais dessas entidades era Dionísio, né, vamos dizer, a tradução grega de Baco, né, o deus do vinho, e mais o principal era um deus chamado Panis, que para o árabe, né, o árabe não tem a letra P, mas tem a letra B, chama Banis. E até hoje, quando você vai ali, tem um monumento, um monastério, né, ao deus Banis. Quem é esse deus Panis? Né? Era um deus muito, vamos dizer assim, muito adorado pelo povo pagão da região. Então havia um templo, esse templo ficava próximo, né, como diria o poeta, as fraldas do Monte Hermon, né? Então, e atrás do templo tinha um caminho que levava a uma caverna, que fica bem no pé do monte. E essa caverna era onde o sacerdote dessa entidade chamada Pani entravam e faziam as suas práticas ocultistas, principalmente sacrifício. E era sacrifício de animais, como era sacrifício também, uma boa parte das vezes, de crianças, de bebês. Então se fazia naquela região. Daí esse lugar, e você vai entender como a tradição rabínica, a tradição hebraica também é importante para que a gente entenda todo o contexto, dizia que ali era a entrada do inferno, ou os portais do inferno. Então você vai entender todo o texto daqui a pouco. Mas se falava ali por quê? Porque a principal entidade da região era adorada e se fazia oferendas, inclusive de sangue de animais e de pessoas, ali naquela caverna. E realmente tinha um portal. Quando você vai para a história tudo, havia realmente um portal ali. Mas os judeus chamavam aquele lugar de portal do inferno, ou portas do inferno. Então, quando Jesus, agora você vai entender todo o contexto, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem diziam que ele era, quem ele era, então aos olhos do povo ele era um profeta, mas e aos olhos dos discípulos? Pedro toma a palavra e diz:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, bem-aventurado, né? Ou seja, feliz, né? Feliz seja você, Pedro. E chama ele de Simão Bar-Jonas, né? Simão, filho de Jonas. Porque não foi nem carne nem sangue que revelou, ou seja, você na tua capacidade humana, você não teria essa sabedoria e esse entendimento. Mas quem revelou foi meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora você vai entender. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por incrível que pareça, agora Jesus está se utilizando do ambiente, assim como aquela mulher, né? Lembram da mulher cananeia? Daí eu falar para você o quanto é importante esse texto, né? Numa visão panorâmica do mundo espiritual, exatamente aqui. Por quê? Porque Jesus vai a tão longe, e porque Jesus conversa com seus discípulos, fazendo, vamos dizer, uma chamada oral, avaliando quem ele era, o que ele significava para eles. E exatamente aqui, alguém chamado Pedro, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, ele traz a revelação plena. Por isso que eu falei para você que é a parte mais importante do livro de Mateus. Aí você poderia falar comigo, não, mas a parte mais importante é da cruz e da ressurreição, com certeza. Mas aqui é mais, porque fala da identidade. Ele só foi para a cruz e ele só ressuscitou ao terceiro dia, por quê? Porque a sua identidade foi revelada. A todos, não. Tanto é que ele pede para os discípulos não comentarem, não falarem. Ele diz assim, então os advertiu de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. O que significava ser o Cristo? Cristo, no grego, significa ungido, que é exatamente o significado, o conceito de ungido, no hebraico, que é Messiah, ou Messias, ou Machia, né? Messiah está mais para o inglês. Machia, que é o que? É o ungido. E quem era ungido? O ungido, para o livro de Daniel, é o Filho do Homem. Por quê? Porque ungido, por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 2, é o Filho de Deus. Então, Filho de Deus, Filho do Homem, como diz Daniel, Machia, como diz a tradição hebraica, está lá no livro de Salmos, como diz também, né? Cristo, na tradição greco, né? Cultural greco-macedônio, significa o quê? Jesus é o Filho de Deus. Ele é o filho de Davi. Ou seja, como a mulher cananeia diz, por quê? Porque ele é exatamente o representante da monarquia davídica, e que ele tem todas as prerrogativas, as divisas espirituais para se levantar como o descendente real de Davi, o descendente monárquico, o descendente da dinastia davídica. Ele é Jesus. Então é a maior, por isso que é uma preciosidade esse texto. E não vai dar para falar mais, mas amanhã eu falo mais a respeito. Por quê? Porque é a excelência de todo o Evangelho de Mateus. Porque a partir daqui, Jesus caminha para a sua paixão, para o seu sacrifício. Então, isso aqui fica muito bem claro. Mas quando eu identifico quem é Jesus, automaticamente, consequentemente, em 100% das vezes, eu vou entender a minha identidade. Por quê? Quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, imediatamente depois, Jesus já diz, e você, Pedro, Simão Bar-Jonas, você é feliz, porque
porque não foi nem carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus que te deu essa revelação. E por tua causa, né? Aí ele fala sobre a pedra, sobre a pedra, e Pedro, né? Que é uma fagulha e é um pedaço de pedra em relação à rocha eterna, que é Jesus Cristo, através da qual as portas do inferno não prevalecem. Então, o Deus Panis, eu quero já orar com você. Panis significa no grego, né? Pan é a síntese, né? Desse conceito. Panis significa todo o povo, né? Pânico, ou seja, um sentimento de paura, de medo, de maneira disseminada. Pandemia, mesma coisa, tá entendendo? É por isso que eu falo para você que a palavra de Deus, ela é tão... Porque você não precisa, não tem que forçar, tá escrito, né? E pandemia, e Jesus está deixando bem claro aqui, as portas do inferno não prevalecem, ou seja, não existe qualquer entidade, qualquer poder, qualquer força, por mais destruidora que seja, qualquer situação, por mais poderoso que seja, que possa fazer frente, sombra a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mashiach, né? O Messias, o Filho de Deus, o descendente monárquico de Davi, né? O filho de Davi. Ele era, é e sempre será o Eterno, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Não existe nada e ninguém, não há nome que se nomeie, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que tenha autoridade para que nós nos ajoelhemos e nos prostremos. Mas Ele era, é e sempre será o nosso Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, não é essa pandemia que vai provocar, por mais terrível que seja, por mais desoladora que seja, por mais trágico que seja, não pode nos desequilibrar. Por quê? Porque tem alguém que é maior. E ali, vamos dizer assim, na porta do inferno, segundo a tradição rabínica, nos portais do inferno, né? Inferno para os rabinos chama Sheol, né? E para a cultura grega chama Hades, né? Hades e Sheol chama inferno, né? E a gente traduz por inferno. Então é exatamente isso. E na porta do Hades, ou nos portais do Sheol, ele diz que sobre esta pedra, Jesus Cristo, a rocha eterna, a pedra principal, a pedra de esquina, rejeitada pelos poderosos, mas em Deus, a pedra angular, a pedra, a rocha eterna, Jesus Cristo, e nós estamos fundamentados, estamos completamente enraizados nessa rocha eterna, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Como é importante, né? A palavra de Deus, ela nos alivia. E você perceba que Jesus, de uma maneira maravilhosa, através do Espírito Santo, está falando para nós. Ele é mais poderoso do que a própria pandemia, né? Por quê? O Deus Pan, o Deus Pani, né? Lá na cultura hebraica, ele não tem poder, ele não é maior do que o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então vamos orar. E nós estamos orando desde a manhã, os nomes eu já falei aqui, e nós estaremos orando. Também Amanda, as minhas filhas que estão aqui, o James. Ô James, tudo bem? Beijo para você, para tuas meninas.
Bispo Antônio, pastora Mara. Oi, Mara, tudo bem? Saudade de você, quantos anos, né? Mas eu sei que a Mara estava de manhã também, e outros aqui, Eva, Cida, Magda, Sueli Felintro, Rosa Araújo, Elô, né? Wesley, seus filhões, são homens grandões, seus filhos, seus familiares, todos. Nós vamos orar, João, Roseli, Ângela, meus pais, meus tios, também seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho. Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, e vamos orar pelo Marco, pelo tio Nelson, pela Maria Helena, e por todos que estão aí passando pela Covid-19, em nome de Jesus, mas alcançarão bom êxito, e o Senhor está invadindo com a sua glória, com o seu poder, com a sua paz, com a sua plenitude, curando, visitando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Ana Paula também, a cabeleireira, o Senhor esteja sobre a vida dela, tocando, visitando e ressuscitando, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como a Tua palavra é maravilhosa, e ela fala ao nosso coração todos os dias, porque, Senhor, ela salta aos nossos olhos, ela é tão preciosa, porque ela fala de nós, ela fala do nosso cotidiano, das nossas angústias, das nossas aflições, da nossa tristeza, da nossa insegurança, do nosso medo, do nosso temor. Mas a Tua palavra diz, e nós incorporamos toda a autoridade dessa palavra, que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. O Senhor é o nosso sustento, o nosso arrimo. O Senhor é a nossa aliança bendita, eterna. O Senhor Jesus é maior. Não há nome que se nomeie, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos céus, nem em lugar maior, mais poderoso do que esse nome, o nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso renovo. Rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a verdadeira estrela da manhã, o sol da justiça, o nosso renovo, o nosso Senhor, Jesus Cristo. É por isso que nós nos derramamos diante do Senhor. É por isso que nós somos cristocêntricos, porque o Senhor está no centro da nossa vida, e nós te engrandecemos e te louvamos. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, o nosso culto, o nosso derramar, a nossa humilhação diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso tudo, o nosso respirar. O Senhor é o fôlego de vida que assopra nas nossas narinas. Por isso, ó Deus, assopra com teu poder de vida sobre a vida do Marco, o tio Nelson, a Maria Helena, a Ana Paula, todos, ó Deus, que estão passando por essa situação, porque essa pandemia não é maior do que o Senhor Jesus. E nós temos a certeza e a convicção, e celebraremos isso, tua cura, tua saúde, sobre os teus servos, sobre os nossos familiares, os nossos queridos, aqueles que estão passando por esse momento, ó Deus, que possa haver fortalecimento, tonificando organismo, interior, membros, órgãos, olhos, ouvidos, vias respiratórias, pulmões, recebam a vida, recebam a cura, artérias, coração, organismo, tendões, nervos, circulação sanguínea, purificação do sangue. Derrama-te, ó Deus, plaquetas, traz do teu equilíbrio, traz, ó Deus, do teu mover, derrama-te com as tuas águas, águas que descem do limiar do templo, águas que se apoderam de nós, águas que nos curam, nos libertam, nos restauram, nos aliviam. Ó Deus, em nome de Jesus, toca, visita, renova, ressuscita, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país,
sobre o nosso país, que é o Brasil, que está vivendo uma situação limítrofe, ó Deus, do desespero, da tragédia, não apenas, se não fosse somente isso, mas é mais do que isso, não somente pela pandemia, mas pela estrutura, pela falta de trabalho, a falta de emprego, as questões financeiras, as dificuldades, ó Deus, gestores públicos que são incompetentes, que são, ó Deus, venais, subornáveis em todos os sentidos. Por isso, ó Deus, derrama-te, tem misericórdia da nossa vida, do nosso povo, do nosso país. Deus de poder, perdoa-nos no nosso pecado, transgressão, iniquidade, limpa-nos, lava-nos como povo, como nação, sara a nossa terra, liberta a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós como igreja vivamos a flor da nossa pele, esse Deus maravilhoso que ressuscitou ao terceiro dia, que agora está à destra do Pai, que intercede por nós, e que a palavra do Senhor fala que Ele é o Emanuel, Deus conosco, para que nós possamos viver intensamente a alegria do Senhor. E essa alegria, de maneira contagiante, possa se apoderar das nossas vidas, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa insegurança e nos fortalecer, nos capacitar a vivermos essa vida maravilhosa que o Senhor tem para nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, e ninguém te possa resistir, sabe por quê? Você tem o amor de Deus, e agindo Deus, quem impedirá, né? Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como. Ele é maior em tudo e em todos. Ele é o El Shaddai Adonai, né? E o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, você tenha uma semana maravilhosa. É praticamente a última semana, né? Não é a última semana, ainda tem um pedacinho da outra semana, né? Um pedacinho do mês de março, mas estamos chegando no final de março, então que o Senhor te abençoe essa semana, que o Senhor possa se manifestar, você seja vitorioso, conquistador em tudo que você fizer, aonde você pisar com a planta dos teus pés, onde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê por concessão. Amém? Um beijo para você, até amanhã às 10 horas da manhã, e nós estaremos falando mais. Esse texto de Mateus 16 é preciosíssimo. Um beijo para você. Até amanhã. Fique na paz. Bom finalzinho de domingo aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo, Mara. Deus abençoe. Saudade de você, hein? Tchau, tchau.